Agora, obviamente que a ordem funcionará também, e esse é um aspecto muito importante, para regular o acesso à profissão. Esse é um aspecto extremamente importante, que tem a ver com aquilo que são os atos específicos de um assistente social. Que paira também por aí uma grande confusão, como nós sabemos, relativamente a esse assunto. Poderemos mais tarde voltar a falar sobre isto. O papel da ordem também é o de regular o exercício. É o acesso, mas é também o exercício. E se vai regular o exercício, obviamente que há ali um poder também, digamos que disciplinar, digamos assim. Portanto, há determinados requisitos ao nível daquele que é o exercício de profissional do assistente social. E aí, o que tem que imperar é o direito do cidadão. A ordem existe para, no fundo, garantir que o assistente social está a cumprir aquilo que é a sua missão. Mas tem que ter condições para o fazer, não é? Com certeza, com certeza. Até condições do ponto de vista laboral e remuneratório. Também, obviamente, não é? Portanto, a ordem é importante também para isso. E até para defender o assistente social, no caso de lhe estarem a exigir formas de trabalho que vão contra aquilo que são os seus princípios e os seus valores profissionais. Portanto, a ordem tem esse papel, vai ter esse papel, como as outras ordens têm, não é? E depois é aquela questão importante que é a de a ordem ter outra força, outro poder, ao nível da definição das políticas públicas e, neste caso particular, das políticas sociais. Portanto, é com uma grande expectativa que nós aguardamos a instalação da ordem. A associação, a APSS, já ia sendo ouvida em alguns setores, sobretudo no campo da saúde. Nós tínhamos, antes desta pandemia, tínhamos iniciado um trabalho também de aproximação, de tentativa de aproximação à educação, porque consideramos que é uma área fundamental que requer também a intervenção do assistente social, como de outros profissionais, obviamente, não é? Eu aqui estou a falar da minha área profissional. Sim, sim. Portanto, esta fase de pandemia também não veio ajudar a esse nível, mas a nossa expectativa é que a ordem venha repor, portanto, também esse cuidado que é preciso que os nossos governantes tenham de ouvir os representantes das diferentes profissões que podem e devem contribuir para que o nosso Estado funcione melhor e que as nossas políticas públicas estejam mais de acordo com aquilo que são as necessidades e os direitos dos cidadãos. E, portanto, nesta primeira reflexão sobre as desigualdades sociais e a sua evolução, não só em contexto de pandemia, mas no que está para trás, considero que a sua reflexão vai ao encontro de oportunidades e não becos sem saída. Eu nunca penso em becos, percebe? Becos sem saída. Não. E acho que isso é contra aquilo que é também a missão da nossa profissão. Há sempre uma saída. Há sempre uma saída. E o que se espera de nós, o que se exige de nós é que contribuamos para identificar a saída e qual é o melhor caminho a percorrer. Portanto, eu penso que isto, não vou agora dizer, como se diz agora aí muito, isto pode ser uma oportunidade para nós pensarmos em coisas mais importantes, claro que sim, não é? Mas todas as situações
de alguma insegurança, de alguma incerteza, geram sempre isso em nós, não é? Como é que nós nos vamos adaptar e como é que nós vamos mudar? Que mudanças é que é necessário fazer? Eu tenho essa esperança, não é? Não é que isto propriamente seja um caos, está um bocadinho parecido, mas também sou daqueles que pensam que é quase como uma saída das... sempre numa nova ordem. Eu gostaria que surgisse uma nova ordem, não tenho propriamente... Uma nova ordem social? É assim, eu não vou dizer isso. Era bom que houvesse algumas mudanças a esse nível, mas também não quero ser negativista, mas é uma questão de tentar um certo equilíbrio nisto. Não sou assim tão crente em que alguns poderosos queiram mudar isto radicalmente. Nós somos profissionais, como se diz, da mudança, mas temos também que saber viver naquilo que são as limitações e tentar fazer delas forças para irmos mais além. Eu acho que quando nós dizemos que somos profissionais da mudança, estamos sobretudo a pensar nisso. Como é que nós, às vezes, no meio das dificuldades, das incertezas, dos parcos recursos, como é que nós podemos contribuir para encontrar o caminho melhor para que haja mudança no indivíduo, mudança nas comunidades, mudança na sociedade, não é? E o assistente social é de facto, digamos, excelente nessa intervenção, e o assistente social está habituado a viver com o imprevisto. E são estes tempos desafiantes que, de facto, exigem uma capacidade de adaptação, uma readaptação, e principalmente a polivalência, que não é uma polivalência de achismo, mas uma polivalência sobrevoada de ciência, de evidência. E o assistente social também está interligado diretamente a um conceito que me é muito querido, que é a interdisciplinaridade, que é, de facto, uma ferramenta e um conceito inserido na coluna vertebral da intervenção do assistente social. Da mesma forma que a sociedade hoje vive um contexto histórico, como já percebemos por esta primeira reflexão, o assistente social também hoje sente na pele um contexto de mudança individual e global dentro, como já falámos, e foi sem querer, dentro do contexto da economia social. E a segunda pergunta vai ao encontro desta outra reflexão, que é entre a adaptação a situações de emergência e a construção de um construto supervisionado através de uma futura ordem, o que é que vai ficar já marcado nesta etapa, não só da história da profissão, mas também neste contexto da criação da ordem, que, coincidentemente, bate com o contexto de pandemia? É verdade. Interessante nós termos a ordem a ser instalada num período também difícil. Parece que isso já faz parte da nossa rotina, não é? Do serviço social. Até a nossa ordem também está a ser instalada num período difícil, não é? Mas nós, assim, a própria ordem, que agora é um período de instalação, não é? Portanto, tem as suas limitações, obviamente, não deixa, mesmo sendo uma comissão instaladora, de procurar também fazer o exercício de influência junto dos poderes públicos, obviamente, mas ainda temos um caminho a percorrer e digamos que ainda não temos ainda a força necessária até para apoiar os assistentes sociais nesta fase difícil que requereu e continua a requerer uma grande capacidade de adaptação. Há pouco o Diogo falou na questão da polivalência. Eu sei que sou criticada, enfim, por vezes, por causa de falar nesta característica da polivalência. Nós sabemos qual é a nossa função, qual é o nosso papel, o que é que nos é requerido, mas às vezes em situação de emergência
nós fazemos mais do que aquilo que é a nossa função. E os outros profissionais também o fazem. Também. E não temos que ter qualquer problema relativamente a isso. Em situações específicas, nós às vezes fazemos aquilo que não era suposto nós fazermos. Claro. É a tal interdisciplinaridade por obrigação. Mas eu diria que a interdisciplinaridade tem um aspecto, para mim, ainda mais importante, sabe? É que essa interdisciplinaridade é que nos permite analisar a sociedade, analisar as desigualdades sociais, as dificuldades que há na sociedade, com base em aportes diferenciados de várias disciplinas. É isso que nos permite alguma sustentabilidade no quadro reflexivo. Portanto, não é o senso comum, é o pensar o que se passa com base na teoria, que vai buscar informação a diferentes disciplinas. E depois é a vertente de como poder alterar aquilo que nós pensamos que é a nossa intervenção dentro da sociedade. Como alterar? De que forma? Com que instrumentos também? E é isso que faz de nós uma profissão, não é? É a questão da capacidade reflexiva sobre a sociedade, sobre os problemas sociais, que digamos que é a nossa competência teórica. Nós vamos beber a várias disciplinas e construímos pensamento sobre a sociedade. E construímos pensamento sobre a sociedade até por via também da forma como intervimos nela e como analisamos resultados dessa intervenção. Portanto, até para a análise dos resultados dessa intervenção, nós usamos saberes das diferentes disciplinas, incorporamos-los naquilo que é a nossa intervenção, a nossa reflexão, a nossa intervenção e o resultado da nossa ação, da nossa intervenção. Portanto, a interdisciplinaridade está muito presente na nossa formação. E isto, o que eu estou a dizer, não é retórica, não é? Sim, isto não sim. é teoriazinha, como às vezes também há uma certa, enfim, um certo problema. É uma problema intersubjetividade do conhecimento, claro. Ao desenvolvimento mais teórico. Mas, na verdade, nós não somos profissionais com um campo bem marcado se nós não tivermos essa competência teórica que, volto a dizer, nos é dada pelas diferentes disciplinas. Portanto, essa interdisciplinaridade é fundamental. E, obviamente, que, e desculpe eu estar agora aqui com esta reflexão, não, força. Não quero ser muito teórica, obviamente, porque... mas acho que nos faz falta de vez em quando nós refletirmos sobre isso, é que a forma como nós pensamos a sociedade, o lugar do indivíduo na sociedade, aquilo que é a responsabilidade pública, a responsabilidade coletiva, aquilo que é as formas de ação, o agir do profissional e os resultados, e portanto essa reflexão, também significam, para além da competência teórica, competência política também, para analisarmos isso. E obviamente que está aqui relacionada também, e é fundamental na nossa profissão, também as questões da ética, da competência ético-política, não é? Tudo isto misturado, digamos assim, perdoem-me esta simplicidade, com aquilo que é a nossa instrumentalidade específica, os instrumentos específicos que nós utilizamos na nossa intervenção. Que é isso também que nos faz, de facto, ser uma profissão. Porque para ser uma profissão é preciso reunir um conjunto de requisitos, digamos assim, não é? E, em termos do que é a nossa profissão, um dos requisitos também é
a instrumentalidade, aquilo que nós aprendemos no curso, que é a nossa competência técnica, operativa, não é? Que ela também nos vem da forma como nós manuseamos, utilizamos, usamos os instrumentos, pondo-os ao serviço dos cidadãos. Que esse é o grande fim.